Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Bora falar de polêmica um pouquinho? Bora falar do tal do vídeo do João Vicente, que semana passada? Um pouquinho atrasado, eu sei. Levantaram essa bola pra mim durante a live. Eu disse que não tinha assistido ainda o vídeo, mas eu tinha ouvido falar sobre o que ele disse. Comentei um pouquinho na live, mas eu prometi fazer um vídeo específico sobre o caso, com a minha opinião e meu ponto de vista sobre o que ele falou. Foi num vídeo do Porta dos Fundos que ele e o Gregório ficam conversando meio sem pauta, sem roteiro, e vão surgindo os assuntos e pontos de vista diferentes. E o João Vicente, o comediante, barra ator, barra bom vivant, falou sobre alguns hábitos de nerds, né, que incomodam ele. Como, por exemplo, colecionar figuras de ação, ler mangá, ler gibi, e tudo isso é uma coisa que ele tinha, ele falou que perde o respeito pela pessoa. Perco 1% de respeito. Tem até amigos que fazem isso, mas eu perco o respeito, não sei o que. Bom, vamos lá. E pediram para eu comentar aqui, me posicionar. Eu vou não só me posicionar, mas vou falar também o que eu acho desse assunto e por que isso acontece, né? Por que até gera esse desconforto. Primeiramente, tem duas maneiras de você entender o que ele falou. Primeiro, você saber que você está num canal de humor, você está num canal cômico e que tá ali para provocar. O humor tem que provocar. E ele pode ter falado de sacanagem, já sabendo que ia alfinetar, já criando um mal-estar, já criando um ambiente de reação. E aí, como piada, como sacanagem, como bullying que seja, tá dentro do formato, tá dentro do que se espera do canal Porta dos Fundos. Então o cara falou um negócio de sacanagem, de propósito, que ele não acredita muito, mas mais para fazer viralizar, e realmente viralizou, tanto é que eu tô aqui falando sobre o assunto. E também ele pode estar falando sério, que realmente ele acha um absurdo, ele se incomoda verdadeiramente com isso. Não explica por que se incomoda, mas a gente vai chegar lá. Mas vamos primeiro comentar aqui sobre. Vai que é uma piada. Vai que ele falou assim só pra descontrair. Só porque ele tem esse personagem que tem que ser oposto ao do Gregório, né? O Gregório mais pé no chão e ele fala um monte de bobagem pro Gregório né, lacrar em cima dele. É isso que acontece geralmente nesse quadro. Ele fala um monte de merda e o Gregório vai e fala, não é bem assim, blá, 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 e viraliza. Como o Gregório é equilibrado e como o João Vicente é um playboy que não sabe nada da vida. Talvez tenha sido essa a dinâmica. Mas eles meio que concordam ali em certo ponto. Então, se você está brincando, eu digo o seguinte pro João Vicente: ele tem a carreira dele, ele é um comediante dos piores, ali da Porta dos Fundos pelo menos é o pior. Ele não é um bom ator, ele está fazendo uma novela das 8, onde ele está fazendo um papel que é ele, e está fazendo muito mal, está sendo difícil acreditar na intenção dele no ator, como ator. O canal Porta dos Fundos não é o mesmo, é gigante, é um monte de visualizações, está viralizando, beleza, mas não é o que era antes, está decadente. E o próprio João Vicente ele é uma manifestação de uma esquerda ali, do Leblon, né, da Zona Sul do Rio de Janeiro, que é famosa por jogar contra. É famosa por dar uns gols contra. E esse progressivismo aí de fachada meio alta cultura, coisa de elite, que né, às vezes pega muito mal. Então eu diria para ele cuidar da vida dele e ver as coisas que ele está fazendo de errado na carreira dele e ver o quanto ele é ruim no que ele faz para poder criticar outra pessoa. Acho que começa por aí. Tá brincando, eu vou brincar de volta. Então, cuida da tua vida, porque é o que você está fazendo merda aí diariamente na internet e na televisão. Agora, se está falando sério, se realmente é algo que incomoda, eu perguntaria por que incomoda. Né? Por que você pede o respeito pela pessoa? Porque ela não passou da fase de infância para a fase adulta? E eu vou fazer aqui uma observação e uma reflexão sobre por que isso acontece. Né? Se o João Vicente não parou para pensar ainda, para aprofundar esse comentário, esse mergulho na superfície que ele deu, eu posso dizer um pouquinho aqui o que eu acho sobre o assunto, para ver se a gente consegue aí começar um momento de reflexão. Tem a ver com consumo, tá? Tem a ver com consumo, porque eu fico brincando aqui no canal, sociedade de consumo pop é isso. A sociedade ela é uma troca de bens culturais constante e o consumo faz a máquina do sistema funcionar, nosso sistema econômico.
E aí, quando você tem um produto que agrada muita gente e o produto é feito de maneira massificada, indústria cultural chama indústria, não é à toa, você tem lucros, porque você gasta menos dinheiro para fabricar e agrada mais gente. É assim que funciona a indústria da moda, porque todo mundo quer a mesma coisa quando algo está na moda, porque isso é fabricado para criar um desejo de consumo para que quem fornece o produto tenha o mínimo de trabalho possível diversificando a produção. Então é a famosa história do Ford T. Faz todos os Fordzinhos igual, tudo pretinho na linha de montagem do Henry Ford, para agradar todo mundo. Todo mundo quer um Ford. É mais ou menos isso que acontece também com esses itens que são da infância, que são tradicionalmente da infância. Como quadrinhos, como animação, como action figures. Eles são originalmente brinquedos de infância. São atividades e interesses da infância. Quando o cara passa para a idade adulta, pressupõe-se que ele vai se interessar por outras coisas e consumir outras coisas. Então ele entra em um outro mercado consumidor. O que a cultura pop faz? Ela estende o interesse sobre certos itens considerados tecnicamente de infância para o público adulto. Quadrinho, animação, mangá, não é infantil, porque também é um produto que é produzido massificado para agradar a maioria das pessoas. Então, criar desejo de consumo em adultos por itens tradicionalmente infantis não é algo recente e não é nada de bicho de sete cabeças. Não tem nada a ver que o cara não cresceu, que o cara não é um bebezão no corpo de um adulto. Não que não existam pessoas que sejam assim, mas não é o padrão. Não é por isso que isso acontece. Acontece porque há uma necessidade de expandir o público consumidor de um produto específico. Beleza. Segunda coisa, há também uma influência interna. Porque o cara, adulto, nós estamos vivendo um mercado de trabalho, uma sociedade que pode ser bem cruel, que pode ser bem perversa, que pode dar medo, que pode dar angústia, que pode dar depressão, que pode ser sufocante, e a pessoa se volta a interesses de uma época onde as coisas pareciam ser mais fáceis. E aí vem a tal da nostalgia, que é uma palavra que voltou muito nos últimos 20 anos à moda. Essa volta a interesses da infância, ele tem a ver com uma necessidade de proteção, uma necessidade de ter companhia de coisas que te dão conforto no mundo cada vez mais desconfortável. Então existe um motivo externo que internaliza e um motivo interno que externaliza para isso estar acontecendo. Então não é algo que é um defeito da sociedade, não é um negócio que é um comportamento deficitário, disruptivo de uma parte da sociedade. Não, é algo que é chancelado e que é estimulado pela própria sociedade de consumo, para que as pessoas comprem cada vez mais produtos que não necessariamente fazem parte da vida dela mais, mas que trazem essa lembrança, que trazem essa conexão com a história de vida da pessoa. Então não é nada demais. Resumindo, se faltou pensar um pouco mais no que está falando, tá aqui uma reflexão boa, não digo que é a única explicação, é a minha explicação para isso. Você considere assim a sua e pode jogar aqui embaixo. E também, se estiver brincando, podemos dizer aqui que vai cuidar da sua vida, né? Vai cuidar da sua carreira aí, que apesar de todos os favorecimentos que você ganhou, pelo onde você nasceu, por quem você é filho e dos amigos que você tem, apesar de todos esses favorecimentos, não favoreceu um bom trabalho como ator. Então acho que poderia trabalhar, fazer um cursinho aí, vai dedicar um pouquinho à profissão, parar de falar bobagem, para poder melhorar, né, como pessoa, como profissional, que também é importante. E deixa quem coleciona gibi e bonequinho em paz. É isso aí que eu queria conversar com vocês, essa é a minha opinião. Escreva a sua aqui embaixo, daqui a pouco eu tô de volta com mais isso da cultura pop. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.